Alô? Esse aqui é mais seguro, sabe? Amém. Dá dando para ouvir, né? Então, irmãos, vamos hoje continuar o nosso estudo de Romanos, certo? Nós já estamos ainda na parte bem adiantada. Vamos abrir hoje em Romanos capítulo 9. Versículo 27. Vamos tentar acabar hoje o capítulo 9. Mas vamos acabar voltando nele aí outros dias e várias vezes. Amém? Romanos 9, 27. Diz assim: mas Isaías clama a respeito de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra de forma plena e em breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, nós nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Que diremos então? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, a saber, a justificação que decorre da fé. E que Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não a buscou pela fé, mas como que por obras. Tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de ofensa, e aquele que nela crê não será envergonhado. Amém? Vamos orar. Pai amado, Senhor, isso é a tua palavra, Deus, isso são os teus desígnios, isso é o teu pensamento, isso é a tua expressão de vontade, Senhor, sobre os povos, sobre as nações, sobre nossas vidas. Que nós possamos, Senhor, ouvi-la, guardá-la, procurar vivê-la, Senhor. Que nós sejamos tocados e empurrados, Senhor, a estar cada vez mais agarrados à nossa fé, agarrados à nossa justificação, agarrados ao Senhor da justiça. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deixa eu só dar um... som. Amém. Então, ficou meio fechado agora. Ou era de mais ou era de menos, né? Agora foi. Então veja, irmão, nós estamos em Romanos 9, um capítulo da Bíblia que deixa muita gente com pulga na orelha, certo? Algumas perguntas fazem Paulo andar nesse capítulo, certo? Nós temos tentado seguir aqui o caminho de Paulo. E vocês já viram que quando chega em Romanos 9, Paulo propõe várias perguntas e vai apontando direções. Essas direções, elas estão no Antigo Testamento. Paulo está falando sobre Israel, judeus, certo? Sobre eles não aceitarem Jesus como Salvador, como Senhor, como Messias. E falando sobre essas questões, ele começa a apontar. Olhem o Êxodo, olhem Moisés, olhem o Faraó. E aí no final da semana passada nós vamos vendo Paulo chegando nos profetas. E aí ele vai dizer, olhem Oséias, foi semana passada. E agora nós chegamos na fase Isaías, certo?
Paulo vai continuar em Isaías como quem tivesse... É como se ele tivesse com os livros assim abertos, os rolos. Você vai ver que no 9 e no 10 ele vai usar muito Isaías, daí para frente. Certo? Então, quais são as perguntas que Paulo está lançando aí? Por que as pessoas que deveriam se converter não se convertem? Certo? É a pergunta que você já pode ter se feito. Por que pessoas que deveriam se converter não se convertem? Por que pessoas que dizem crer em Deus, que descendem de grandes famílias, de patriarcas, pessoas que receberam as promessas, pessoas que receberam milagres, pessoas que receberam a Bíblia, pessoas que têm o templo, por que essas pessoas não se convertem a Jesus? Por que elas não receberam o Espírito Santo do capítulo 8? Por que eles não são filhos de Deus? Certo? Essas são as perguntas. E as respostas de Paulo nem todos serão filhos de Deus. Nem todos serão povo de Deus. Nem todo aquele que tem sangue de israelita é israelita no coração. E aí ele vai mais fundo. Por que não são? Por que não são filhos? Porque não tem o coração mudado. E aí Paulo vai dizer, porque depende da eleição de Deus. Certo? Quando Deus escolhe alguém, essa pessoa recebe misericórdia. Romanos capítulo 9. Estou resumindo aqui como capítulo 9 até aqui, certo? Você vai estar no versículo 15, 16, por aí, 17 agora. Quando a pessoa recebe... Quando Deus escolhe alguém, essa pessoa recebe misericórdia. E aí o coração dela, que era embrutecido, começa a ser amolecido. E aí ela começa a vir até Deus. Quando Deus não escolhe uma pessoa, nós vemos aqui no exemplo do faraó, que Deus dá... Obrigado, irmão. Que Deus dá liberdade. Essa pessoa que não é escolhida, ela recebe o quê? Liberdade para seguir o seu coração, para ser guiada pelo seu coração, para ser guiada pelo pecado até a morte. E isso é ser endurecido. Nós vimos isso no dia de Sofonias, há uns 15 dias. Vimos isso em Romanos 9, há 2 semanas já estamos vendo isso. Vimos isso domingo agora. Sempre você vai ver aparecendo, coração endurecido. E hoje aparece de novo. Certo? Então veja que Deus escolhe alguém, Ele dá misericórdia. Deus não escolhe alguém. Em Romanos 9 Deus deixa aquela pessoa seguir o seu próprio fluxo, os seus caminhos. E os seus caminhos são caminhos de endurecimento. Em Romanos 9 nós vimos que pessoas más são más, né? E praticam maldade por sua própria vontade. Certo? E isso que é? Suas práticas são tentativas de saciar aquilo que os seus corações estão querendo, pedindo. Aqui, veja o exemplo, aqueles que procuram poder, como eles se comportam? Eles vão sair pisando sobre tudo e sobre todos, certo? Para fazer tudo aquilo que estiver ao seu alcance. O que ele quer? O poder, certo? Negócios, acordo, mentira, jogo, compromisso, tudo está no bolo. Tudo que for necessário para conseguir o poder. Outro tema que vai aparecer aqui é a sexualidade, que vem se repetindo também esses dias. Aqueles que desejam aquela, Paulo diz, sexualidade desenfreada, certo? O que acontece? Vão assumindo, vão consumindo tudo aquilo que tiver ao seu alcance. É pelo celular, é prostituição, é imaginação, é pessoas, é o que passar. Tudo que se estiver ao seu alcance. E o que nós vamos ver muito aqui aparecendo, pelas palavras que Paulo vai utilizar, aqueles que procuram autonomia, certo?
São alguns que vão buscando autonomia pela força. Outros vão buscando autonomia pelo trabalho. Outros querem sua autonomia pelo ego. Certo? Aquela história, você sabe o próprio olho, os próprios olhos. Certo? E tudo é feito ali sob a desculpa de ficar livre, fazer o que quiser da sua vida. Certo? E aí essa pessoa, nessa busca, certo? Ela faz como quem estivesse buscando ser livre. Mas aquele coração que quer ser livre, ele já está preso a alguma coisa antes. Certo? E aí vem as consequências disso. Como é que isso aí se desenrola, irmãos, hoje? Certo? Como é que se desenrola? Como é que as pessoas desenham a sua vida e tomam tantas decisões pequenas, mas que quando você olha de longe, a longo prazo, essas pequenas decisões são extremamente perigosas. É sobre aquela pequena frase: a procura da felicidade. Certo? E essa procura da felicidade sem Deus nada mais é do que um orgulho procura da felicidade sem Deus é um mergulho na maldade, certo? De um coração de um pecador. Isso é o caminho que vai ser construído. No discurso é muito fácil, é muito lindo. Estou à procura da felicidade, estou à procura de me entender, estou à procura de construir minha vida, certo? Só que pequenas decisões vão construindo um caminho. E esse caminho, quando se olha de longe, está o quê? Longe de Deus. Certo, irmãos? Então veja, lendo isso, nem todos, irmãos, serão assassinos, nem todos vão ser ladrões, nem todos vão ser prostitutos, que é o pessoal mais diz: nunca matei, nunca roubei, nunca me prostituí, não é assim? Mas muitos serão cheios de ódio, muitos serão soberbos, muitos serão murmuradores, muitos procurarão viver no engano, egocêntricos, mentirosos, invejosos, libertinos. Essa é a lista lá de Romanos 1. Certo? Tudo isso sob uma capa de ser bons cidadãos. Certo? Então, o que a gente já pode ver aqui de cara, até aqui nesse caminho de Romanos 9, é muito cuidado com o seu coração. Muito cuidado com seus desejos. Muito cuidado com aquilo que você define como necessário, certo? Para que haja paz no seu coração. Muitas pessoas acham que ter uma casa própria, ter um trabalho, ter como pagar suas contas é ter paz. Outros acham que paz é ter o seu trabalho e no fim de semana pagar o dinheiro para uma curtição, um passeio. Certo? Tem outros que entram de baseados, folias e aí segue. Outros pensam que paz é encontrar o parceiro sexual perfeito, dos sonhos. Outros pensam que ter paz é conseguir o posto mais alto do trabalho. Outros pensam que para ter paz é ter as habilidades, o talento dele reconhecido. Certo? Então, muito cuidado com aquilo que você pensa e diz que é paz. Por que eu estou dizendo isso? Veja o resumo do capítulo 9. Pense no judeu, irmãos, como pessoas que não comem o que você come. Sabe aquele camarão que você acha gostoso? Ele não come. Certo? Porque ele está obedecendo uma lei. Eles se privam de muita libertinagem. Foi falado aqui domingo. Eles se privam. Eles são pessoas trabalhadoras. Eles são esforçados. Eles ganhavam e ganham muito dinheiro. São bem realizados. Eles são organizados. Eles são bons vizinhos. Eles são confiáveis. Eles são os melhores funcionários. Eles são religiosos. Eles fazem sacrifícios. Eles vão ao templo. Eles leem a Bíblia em casa para os filhos. Eles ouvem a Bíblia na sinagoga. Quando eles saem de casa, eles dão um beijinho naquele versículo que está pendurado na porta. Certo? E eles recitam versículos quando acordam e quando dormem. O que havia de errado? Por que essas pessoas não foram escolhidas? Essa é a pergunta aqui, Paulo.
As suas vidas eram tão boas que Jesus era só mais um pregador. Está vendo? Cuidado com a vida, com o que é paz. A vida deles estava tão bem que Jesus era mais um pregador. Para outros, aqueles que nem todo mundo está na moleza, outros sofriam, adoeciam, certo? Mas eles eram tão elevados no coração que Jesus não estava à altura do que eles esperavam. Lembra dos 10 leprosos? Muitos curados, poucos agradecem. As vidas deles eram tão tranquilas que Paulo vai resumir: Jesus para os gentios é um escândalo. E aí, irmãos, eles não reconhecem Jesus como Senhor. E por conta disso eles não se convertem. A grande maioria. Então veja, nessa construção de Romanos 9, judeus não mereciam a vinda de Jesus. Nós também não merecemos. O sacrifício de Jesus, eles não mereciam. Nós também não merecíamos. A grande maioria deles recusa reconhecer Jesus como Messias até hoje. Recusa reconhecer Jesus como Filho de Deus. E com isso eles caíram em grandes trevas, porque seus corações foram obscurecidos. Pelo quê? Pela grande vaidade do que eles construíram os seus sonhos. Como eles construíram esses sonhos? Lendo a Bíblia. Só que lendo a Bíblia para agradar o próprio coração. Certo? Então, irmãos, esse é o cuidado. Cuidado com aquilo que você tenta criar raízes no seu coração. Muito cuidado, certo? Todos, gentios e judeus, todos são pecadores. Paulo já disse em Romanos 3. Todos merecem a morte, Romanos 6. Todos estão afastados de Deus. E aí vem Romanos 9. Deus escolhe pessoas por sua livre e sua soberana vontade. E quando Ele escolhe pessoas, Ele dá misericórdia. Não são dados os motivos para essa escolha de Deus, certo? Mas é dito que não tem nada de bom que é visto em nós que nos faça merecedores. Nós recebemos por pura graça. Peço que você abra em Romanos 3, versículos 24 ao 26. Eu vou ler aqui numa versão que é mais fácil a leitura. Romanos 3, 24 diz assim, versículo 23: todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus, mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Jesus Cristo, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, como sangue derramado que Ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado Ele se conteve, percebe essa ideia de se conter, certo? Tolerância em outra versão. E não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, com Jesus, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo quem crê em Jesus. Então veja, qual o fator da mudança? Crer em Jesus. Jesus foi dado como condenação do pecado e como justificador, certo? De todo aquele que tem fé em Cristo. E aí você chega em Romanos 9, 25. Por causa disso, por causa do que Jesus fez na cruz, aqueles que não eram judeus, que eram pessoas de outras nações, como nós,
que não eram povo, foram chamados meu povo. Aquele que não era amado, foi chamado amado. Versículo 26, Romanos 9, 26. Vocês que não são meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Olha que passo, irmãos. Não era nem gente, não era povo. Aí quem não era nada, o passo é filhos do Deus vivo. Certo? E aí volta a tônica. E Israel, como fica Israel? Certo? Paulo ainda está falando desse assunto. Versículo 27, que é o que nós começamos hoje. Vamos ler até o 29. Paulo agora vai abrir a cartinha de Isaías, certo? Veja o 27 ao 29. Mas Isaías clama a respeito de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá sua palavra sobre a terra, de forma plena e breve. Como disse em Isaías, se o Senhor dos exércitos não tivesse deixado descendência, nós nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. E aí veja, irmãos, por que Paulo foi para Isaías? Veja que quando ele cita, não pense nesses links da Bíblia, irmãos, como sendo só assim, ele pegou, essa frase aqui é legal, copia e cola. Não. Isso aqui é igual quando você recebe um linkzinho no seu e-mail, e você clica e abre uma página toda. É assim que você tem que pensar. Então, quando você vê um negócio desse aqui, você tem que ir lá em Isaías. O que Isaías está falando? O que tem na página toda. Certo? E quando você chega lá em Isaías, Isaías é o profeta que está o quê? Ministrando durante o tempo conturbado do povo de Deus. Isaías é um profeta no tempo conturbado. O povo de Deus agora são duas casas. São dois povos. Veja aí essa ideia, dois povos, Israel e Judá, dois reinos, certo? Por conta dos pecados deles, eles se dividiram, mas a iniquidade toma conta do reino do norte, de uma forma tão grande que ele abrevia, e o julgamento de Deus chega primeiro aqui, para eles, certo? E aí Isaías, quando você está lá no capítulo 10, esse texto vem do capítulo 10 de Isaías, certo? E aí você vai ver que no capítulo 9, capítulo 10, no 9 ele fala sobre Jesus. E logo após falar sobre Jesus, ele entra num momento de correção ali, certo? E aí ele diz que Deus vai enviar um duro golpe, certo? Contra aqueles que tinham se lançado ao pecado. Isaías fala contra o coração do povo, dos líderes e dos reis, certo? E ele diz, olha, a destruição aqui vai ser total. E aí Isaías continua, olha, vai vir, Deus vai levantar um povo de longe, a Síria, e esse pessoal vai até lá e vai derrubar vocês, certo? E ele depois profetiza que a própria Assíria também vai ser derrotada por Deus depois. E no meio disso tudo, certo? O que acontece, irmãos? Esse povo de Deus aqui, que se chama Reino do Norte, Israel, as pessoas estavam colocando a confiança das suas vidas, presta atenção nisso, a confiança das suas vidas em acordos políticos, certo? Com a Síria, com o Egito. E esses acordos eram vistos como passaporte para quê? Para dar facilidades, e facilidades servem para um motivo: se manter longe de Deus, certo? É isso que as pessoas querem, continuar com a sua vida normal, certo? É isso que as pessoas querem, e os projetos políticos estão aí para passar isso, certo? Todo mundo quer o quê? Um projeto político que traga estabilidade para você ter o quê? Alimento, comércio e uma economia boa. Porque se as pessoas tiverem alimento, comércio e economia boa,
as pessoas têm dinheiro em casa e comida na mesa. E se tiver dinheiro em casa e comida na mesa, nem aí para os pecados e para Deus. Quem estava garantindo esse aí de volta? Os inimigos do povo de Deus, a Síria e o Egito. E aí lá na frente Deus é construído todo um cenário político que vai ser abordado aí depois. E esses próprios que garantiam isso a eles vão se voltar contra eles. Então vejam, irmãos, o problema financeiro e essas instabilidades que surgem de tempo em tempo, certo? Deixa as pessoas perdidas, certo? Nessas horas os justos ficam mais humildes e mais tementes pelo agir de Deus. Veja aí o texto de Isaías comigo. Nós estamos lendo essa passagem de Romanos 9 lá em Isaías. Isaías capítulo 10. Versículo 20 ao 23. Veja lá. Diz assim, ó: depois da destruição que viria, os versículos anteriores, ao remanescente. O remanescente é aqueles que sobreviveram, certo? Naquele dia, o remanescente de Israel, os sobreviventes da família de Jacó, olha agora, não dependerão mais de aliados que procuram destruí-los. Está vendo? Depender de Deus, não depender de projeto político, de aliados. Confiarão fielmente no Senhor, o Santo de Israel. Um remanescente voltará. Sim, o remanescente de Jacó voltará para a terra, irmãos? Não, veja aqui, ó. Voltará para o Deus poderoso. Percebe a ideia aqui, ó? Eu não quero trazer vocês não vão vir só aqui para a terra de novo, não. Vocês têm que se voltar para Deus. Embora o povo de Israel seja numeroso como a areia do mar, apenas um remanescente voltará. A ideia, irmãos, é tipo, chegou uma destruição. E essa destruição é tipo assim, acaba com 90% aqui. Um pessoal no final se voltará para Deus. Certo? Finalzinho de 22. O Senhor em sua justiça decidiu destruir seu povo, pois o soberano Senhor dos exércitos já decidiu destruir toda a terra. É interessante que Paulo utiliza uma versão desse versículo que diz assim, versículo 23, ele executará a sua sentença rapidamente, de modo decisivo e justo. Certo? Então veja, irmãos, essas palavras, é interessante que você olha assim, geralmente você olha num tom de juízo, né? Uma voz assim de juízo. Veja o sentimento que Paulo coloca lá em Romanos 9. Volta para Romanos, já a gente volta no Isaías aí, certo? Romanos 9, versículo 27. Leia aí para mim. Quem tem uma versão aí, pode ler? Só o comecinho do 27. Mas Isaías clama a respeito de Israel. Essa palavra clama, irmãos, seria a mesma palavra para chora, grita, lamenta. É o que Paulo está fazendo aqui também. Certo? E aqui tem duas formas de ver esse lamento de Isaías. Primeiro, um lamento por tanta gente morrer. Certo? Não são números, irmãos, são vidas. Certo? São amigos, adultos, jovens, família inteira que ele conhecia. Em tudo isso, eles preferiam viver nos seus pecados. E por isso seriam julgados. E o segundo momento de ver esse choro aqui é de suspiro. Porque alguns vão escapar. Certo? Deus não deixou os seus. Em meio a toda a grandeza que eles pareciam ter, o reino, somente uns
o remanescente, os escolhidos, seriam salvos. E aí você vê o versículo 28 de Romanos 9. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra de forma plena e breve. Esse também é lá de Isaías, é o 10, 23. Certo? Então veja, irmãos, o choro aqui aparecendo. O choro da correção, o juízo seria rápido e decisivo. E o choro da salvação é que o Senhor cumpriria a sua palavra sobre esse remanescente, sobre os seus escolhidos, certo? E ainda sobre esse remanescente, você chega ao versículo, nós estamos em Romanos 9, 27 e 28, agora o 29. Quando você lê o versículo 29, Paulo faz um outro link, ele abre uma outra página de Isaías, e a página de Isaías 1, certo? Então veja como parece que Paulo está com aquele rolo na mão, certo? Ele está lendo. Aí eu peço que você abra comigo Isaías 1. Veja como é interessante. Paulo está com Isaías na mão, viu? Capítulo 1. Veja o versículo 2 ao 9. Veja isso aqui, ó. Versículo 2. Escutem, ó céus, e ouça, ó terra, porque é o Senhor quem fala. Certo? O Senhor quem fala, escutem. O que Deus fala? Veja a expressão: criei filhos e os fiz crescer. Filhos, olha a expressão. Mas eles se revoltaram contra mim. 3. O boi, olha a palavra, conhece o seu dono. O jumento, o lugar onde dão comida. Mas Israel não tem conhecimento. Olha essa expressão. O meu povo não entende. 4. Ai desta nação, olha a palavra, pecadora, deste povo carregado de iniquidade. Eles não se confiavam na descendência, olha Isaías, são descendência de malfeitores, filhos que praticam ao mal. Veja, eram para ser filhos de Deus, estão sendo filhos de malfeitores, filhos do mal. Rejeitaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel, voltaram atrás. Essa ideia de voltar atrás, irmãos, é voltar ao Egito, deixar a aliança com Deus, certo? 5. Veja essa expressão no 5. Por que vocês insistem em ser castigados? Porque continuam em rebeldia. Olha o jeito que ele fala, ó. Toda a cabeça está doente, o coração está enfermo, desde a planta do pé até o alto da cabeça, não há nada de bom, a não ser o que? Veja o que ele acha: feridas, contusões, chagas abertas. Parece um leproso, não parece não? Umas e outras que não foram limpas, nem atadas, nem tratadas com azeite. 7. A terra de vocês está devastada, as cidades foram consumidas pelo fogo, as lavouras foram devoradas pelos estrangeiros, na presença de vocês. A terra devastada. 8. A filha de Sião foi deixada como cabana na vinha, como choupana no pepinal, como cidade sitiada. E aí vem o peso de 1:9. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado alguns sobreviventes, e aqui você lê o quê? Remanescente, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Então veja, irmãos, nesse resumo de Isaías aqui, que é pesado, sem a misericórdia de Deus, irmãos, nossos pecados sempre nos levam à destruição total. Certo? Isso vai, às vezes é rápido e às vezes é devagar. Cada pessoa tem o seu tempo. Paulo está com essa página aberta. Certo? E aí ele volta lá. Depois a gente volta nesse Isaías 9.
Aí você volta nos Romanos 9. Que diremos então? Como se alguém fizesse essa pergunta a Paulo. O que nós vamos dizer então? Qual a conclusão de Romanos 9? Paulo vai dizer que os gentios que não buscavam a justificação, 9:30, vieram a alcançá-la, a saber, a justificação que decorre da fé. E que Israel, que buscava a lei, não chegou a atingir essa lei. Veja isso. Há algo em foco aqui. O que está em foco para Paulo é a justificação. Ser considerado justo diante de Deus. E ele diz, olha, isso, ser justificado pela fé, as nações não buscavam, os gentios não buscavam. Onde é que está Israel no jogo? Ele tira aqui do jogo. Certo? As nações não buscavam e elas alcançaram pela fé. Israel buscava a lei da justiça, outra coisa. E não chegou a atingir nem o que eles buscavam, essa lei. Certo? Então os gentios não buscavam, essa palavra buscavam, não sei se você tem alguma palavra assim, é perseguir. Certo? Os gentios não buscavam, não perseguiam essa justificação. Certo? Mas eles vieram a alcançá-la. Essa palavra vieram a alcançá-la, ela poderia ser traduzida como agarrar. Seria a tradução literal, agarrar. Certo? Então veja, os gentios, nós, pessoas de outras nações, foram considerados justos, sobreviveu ali. Foram considerados justos diante de Deus, certo? E esse justo diante de Deus é ter o seu status alterado diante de Deus, certo, irmãos? Foram considerados justos diante de Deus. Quem? Os gentios, aqueles que não estavam procurando ser justos. Está vendo a misericórdia de Deus aqui? São pessoas que estavam à toa na vida, e eles foram alcançados pela justificação de Deus. E porque eles foram alcançados por essa misericórdia, eles agarraram. Certo? E essa justificação, a ideia aqui passa a ser o ambiente deles. E aí eu peço que você abra Romanos 5, só para a gente relembrar. Romanos 5, versículo 1 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, no qual estamos firmes agora, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Veja isso, irmãos. Tendo sido, nós somos justificados pela fé. Você foi justificado pela fé, você teve o seu status diante de Deus alterado. E agora você tem paz com Deus. Isso só é possível, por meio, através de Jesus Cristo. E através dele você teve o que? No versículo 2, acesso pela fé. Essa graça que você teve acesso te fez firme e nos fez o que? Participante dessa esperança da glória de Deus. Certo, irmãos? Então veja, esse conjunto de coisas que alcançamos é por meio de ter sido justificados pela fé. Então veja, tem pessoas, nós conseguimos chegar a esse lugar por meio de Jesus Cristo, certo? E essa bênção que é prometida nas Escrituras chega à nossa vida pela fé. Enquanto vai chegando a vida de várias e várias pessoas de outras nações, Paulo está dizendo, em Israel, eles permanecem sem crer no Messias. Eles permanecem do jeito que estavam. E aí você chega no versículo 31 de Romanos 9. Romanos 9, 31 vai dizer que eles buscavam a lei da justiça,
mas não chegou a atingir essa lei. Por que os judeus, irmãos, não chegaram até Jesus? Versículo 32, Paulo já coloca, ó, por quê? Por que eles ficaram pelo caminho? Veja a resposta de Paulo, 32b. Porque não a buscou pela fé, mas como que por obras. Essa é a resposta. Não a buscou pela fé, mas como que por obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de ofensa, e aquele que nela crê não será envergonhado. Veja isso, irmãos, a explicação de Paulo aqui em Romanos 9 é: judeus, pessoas que não se converteram, ainda não buscaram Deus pela fé, eles perseguem outras coisas. Enquanto está sendo dado aqui o sinal, Cristo foi dado para a salvação, as pessoas estão dando voltas, procurando outras coisas. E ele diz, como que por obras, certo? Veja, Paulo como disse assim, eles querem Deus, mas eles também querem suas realizações. Eles querem obras, certo? Para os capacitarem. E isso passa a ideia, irmãos, que eles buscavam métodos para essa lei da justiça. E enquanto se procura métodos, eles para a justiça, eles deixam de lado o Senhor da justiça. Lembra de Romanos 5? Tendo sido, pois, justificados pela fé em Cristo Jesus. Então veja, irmãos, nossas obras sem a condução do Espírito Santo são esse negócio, cair na pedra de tropeço. Tropeço é uma linguagem comum em Israel, certo? Tem muitos e muitos momentos da Bíblia que vai falar sobre isso. Eu vou deixar para explorar isso mais semana que vem, que o capítulo 10 continua no mesmo argumento, certo? E tropeço sempre vai andar aqui, ligado a todos aqueles que deixam de andar pela fé e começam a seguir os sonhos de um coração encharcado pelo pecado. Certo, irmãos? Não se cria outra pedra fora de Cristo. Certo? Não se edifica, não se constrói a vida sem Cristo. Ou você, aqui fé está no sentido de você, é um verbo utilizado como você está progredindo, certo? Fazendo algo, certo? E aqui é progredindo em crer, certo? Então, ou você progride em crer, ou sua expectativa não passa de vergonha, certo? E aqui concluindo, começando a nossa conclusão, olhando aqui do nosso lado, de que cremos, certo? Buscar obras para se justificar parece algo no mínimo difícil. Se eu falar, olha, você está procurando obras para se justificar, você vai dizer, não, que é isso, rapaz, somente em Jesus, pela fé. Paulo já diz, isso é algo impossível. Mas veja, se é difícil se justificar sozinho, ter obras, certo, para apresentar, se é difícil, se é impossível, por que isso é tão natural ser buscado para a maioria da humanidade? Se é um negócio difícil, por que todo mundo quer? Por que todo mundo age assim? Porque quando a gente está por conta própria, é isso que as pessoas buscam, se justificar, certo? E aí, lembra que está lá em Isaías 1? Por que vocês gostam tanto de sofrer? É Deus perguntando. Por que vocês gostam tanto de apanhar, ser castigados? Certo? Então veja, esse buscar de autojustificação, irmãos, é a mesma coisa que lutar por autonomia, que eu falei no começo. E isso que a humanidade faz desde o primeiro pecado. Veja, buscar ser feliz, buscar ter sucesso, lutar para vencer na vida, vencer as dificuldades, construir um futuro, encontrar um parceiro, ter qualidade de vida, certo? Conseguir um bom plano de saúde, um bom trabalho, uma aposentadoria,
não são desejos errados, certo? Mas todos, a maioria da humanidade vai procurar fazer isso, conseguir todas essas coisas, com um detalhe: sem encarar Deus. E aí está o problema. Está vendo? Os desejos, a lista, se você escreve no papel, ela não está errada. Mas se você vai atrás dela sem encarar Deus, o que vai lhe guiar? Um coração encharcado pelo pecado. E aí cada desejo desse vai ser poluído por esse pecado. Certo? Então veja, todas as pessoas procuram fazer isso sem ter que encarar Deus. Elas vão negando, lembra de Romanos 1? Elas vão negando Deus, ignorando sua existência, para não ter que lidar com o problema real, o pecado que está corroendo todos os desejos, certo? E o pecado vai transfigurando aquilo que era bênção em morte, certo? Então, qual o nosso cuidado, irmãos? Aqui nunca deixe de tomar cuidado com o seu coração, cuidado com a independência, cuidado com a autonomia, porque tudo isso é autojustificação. Lá em Gênesis tem um versículo muito famoso, Gênesis 4:6, quando Deus vai falar com Caim, certo? Antes de ele matar o irmão. E Deus diz assim, Gênesis 4:6: por que você está tão furioso? O que é isso, irmãos? Emoção, uma vontade do coração, um sentimento, não é? E isso provoca ações. Por que você está tão furioso? A segunda pergunta é: por que você está tão transtornado? O que é ser transtornado? E aí quando você vai ver aqui no decorrer da Bíblia, isso vai aparecendo muitas vezes. E nas emoções do dia a dia é direto. Então, transtornado é o que? Ele não estava contente com algo. Ele queria ter algo e não estava tendo. E aí o versículo 7 é: se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não o fizer, olha ali, tome cuidado. O pecado está à porta à sua espera e deseja controlá-lo. Mas é você que deve dominá-lo. Percebe a fórmula? O pecado está à porta, à espera. Está lá, é só esperando você sair. Você tem que ir. Ele quer o pecado controlar. Você tem que vir por cima e dominá-lo. Para Caim, irmãos, se deixar estar transtornado, certo? Era o seu coração dizendo: Abel tem que morrer. Abel não pode ser feliz com Deus. Isso é a razão. Aí você anda. Para os filhos de Jacó, que estavam transtornados, o coração deles dizia: José tem que morrer. José não pode ser feliz com nosso pai. Percebe? Ampliando. Eu peguei só esses assim. Davi estava transtornado. Seu coração dizia: você tem que se deitar com Batseba. Aí anda folhas e folhas. Absalão, seu filho lá na frente, vai estar transtornado. O que seu coração vai dizendo? Você tem que se deitar com as mulheres de seu pai. Está vendo? Vai ampliando. É assim que vai crescendo as coisas. Judas estava transtornado. O que o coração dizia? Você tem que vender Jesus por qualquer coisa. Você tem que ganhar qualquer coisa com esse Jesus. E aí lá na frente você vai ter em Atos. Termina Judas. Qual o próximo na lista? Atos. Ananias e Safira estavam transtornados e o coração dizia: você tem que mentir para Pedro, por conta do dinheiro. Percebe? Então veja, irmão, nós temos que descobrir como funciona o coração. Onde aperta o seu calo. Onde vai estar a porta. E a partir do que você descobrir,
você tem que dominar essa área. E é para isso que está lá no Romanos 8, o Espírito Santo lhe ajudando. Certo? Nós não podemos vacilar com a nossa natureza, o nosso desejo, com o nosso coração. Não podemos vacilar com o inimigo que nos rodeia. Lembre-se do exemplo de Israel que está aqui, em Romanos 9. É interessante, quando você lê Isaías 1, lembra como é que Deus desenha Israel? Alguém no chão, doente, quebrado, espancado, todo quebrado. Por quem? Pelas nações. E mesmo assim eles não querem Deus. E aí, irmãos, pense nisso. Muitas pessoas estão por aí no deserto, no mundo, na vida, foram atropelados pela vida, foram furtados pela vida, levaram a vida dele, certo? Levaram os sonhos, detonaram tudo em casa, estão todos quebrados e mesmo assim não querem Deus, certo? Estão como que Israel, estão cheios de feridas, contusões, chagas abertas, não tem ninguém cuidando, nem a própria pessoa quer ser cuidada, porque ela já acha normal, está todo quebrado. O que Jesus faz? O bom samaritano, lembra essa história? É a mesma história. Está lá o cara todo quebrado, e aí vem a pessoa aí, levanta ele, carrega ele, entendeu? De quem foi a escolha? O samaritano. Percebe que Deus agindo assim? Então veja, irmãos, o chamado do Senhor é: sejam como um bom samaritano. Então nosso trabalho é: visitem, preguem, falem, chorem, interceda, mesmo que eles não queiram, pois em tudo isso o Senhor está levantando os remanescentes, pessoas que serão encontradas por Jesus e que serão erguidas e que serão carregadas até o lugar seguro. Lá eles vão ser tratados, curados e sarados. O nosso trabalho é socorrer, e Deus vai despertando, vai concedendo misericórdia a pessoas que estão lá todos quebrados e muitas vezes nem querem ajuda. Amém? Vamos orar. Senhor amado Pai, que o Senhor fale conosco cada vez mais, Pai. Te agradecemos porque o Senhor derramou a tua misericórdia em nossa vida, Senhor, e que nós deixamos, Senhor, esse estado de estar espancados, estar todo revirado, Senhor. E o Senhor nos deu casa, o Senhor nos deu um lugar seguro, o Senhor nos dá da tua palavra, e o Senhor nos dá do teu Espírito Santo. Ó Senhor, constrói em nós, Pai, médicos, intercessores, pessoas cheias do teu Espírito Santo, pessoas cheias da tua palavra, Senhor. Corrige nossos corações todos os dias, Senhor. Corrige nossos desejos. Corrige aquilo que nós dizemos ter paz. Corrige, Senhor, os nossos sonhos. Que possamos confiar em Ti, aquele que quebra corações, aquele que transforma vasos, aquele que endurece, mas também aquele que traz misericórdia, Senhor. Traz misericórdia para nossas casas, traz tua misericórdia para nossas ruas, Senhor. Traz a tua misericórdia enquanto falamos, enquanto estudamos, enquanto oramos, enquanto pregamos, Pai. Abençoa esse trabalho, abençoa as igrejas que estão nessa localidade, Senhor. Que a tua igreja possa crescer e possa, Senhor, estar permanecendo como luz, Senhor, no mundo. Obrigado, Senhor, por ter sido aquele que nos curou e aquele que cuidou de nossas vidas. Nos ajuda, Senhor. Abençoa cada um dos irmãos que nos acompanham agora pela live. Que o Senhor possa estar com eles, abençoar suas famílias. Abençoa esses homens que estarão aqui no sábado, que participarão desse trabalho, Senhor. Que o Senhor nos dê autoridade, que o Senhor nos dê oportunidade, que o Senhor nos dê a palavra certa, a conversa certa, a postura certa. Toma conta, Pai. Faz a tua obra, coloca a tua luz de misericórdia nesse lugar. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, irmãos.